Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Lemos hoje do capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Filipenses 3, do verso 1 ao verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida mais uma vez em oração. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente colocamos as nossas vidas diante do Senhor neste momento, gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê entendimento da Tua vontade revelada para as nossas vidas, porque precisamos, ó Deus, de que a Tua voz guie sempre a nossa vida. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. No ano de 2000, perto, da época de Natal, estreou nos cinemas um filme que pretendia ser também uma espécie de conto de Natal, chamado Um Homem de Família, cuja história basicamente girava em torno de um personagem chamado Jack, que é interpretado por Nicolas Cage, que era um homem, um banqueiro muito bem sucedido na vida, um homem que havia alcançado tudo o que a vida poderia lhe proporcionar em termos de sucesso e de reconhecimento materiais. Era um homem que tinha um belo apartamento, tinha carros de luxo, tinha roupas luxuosas, tinha pessoas à sua disposição. Ao mesmo tempo em que o filme está contando essa história, ele nos remete a 13 anos antes, na história do personagem,
quando ele não era um sujeito bem-sucedido, quando não era um homem rico, quando era apenas um homem comum que estava procurando uma oportunidade na vida. E ele havia recebido uma proposta de trabalho para Londres, né, para deixar a sua terra e ir para o outro lado, do Atlântico, tentar a sorte. E ele era alguém que estava extremamente apaixonado, profundamente apaixonado pela sua namorada. E ele então está no aeroporto, né, se despedindo dela, prometendo que iria voltar, né, e que os dois iriam construir a sua vida e para lá, mas lá diz que ela sabia que aquelas não eram palavras muito sinceras, que aquilo ali ia ficar para trás. E realmente foi o que aconteceu, né? Eles se desencontraram e ele se tornou um homem bem-sucedido. E na sua vida, daquele momento, um dia ele entra num determinado lugar e ele, né, encontra-se com um anjo de Deus que, por alguma razão dessas cinematográficas, né, que só Hollywood pode proporcionar, né, vai mostrar a esse Jack como seria a sua vida se ele não tivesse entrado naquele avião 13 anos atrás. O que seria o resultado da sua história, né? Como teria transcorrido a sua vida. Então ele começa agora a se enxergar um homem casado com aquela namorada, com 2 filhos, com uma grande hipoteca da casa para pagar, né? Com pouco dinheiro à disposição e usando todo o seu talento, né, de faculdade, agora simplesmente para vender pneus ali em um lugar ali na sua cidade. E aquela sensação, aquela cena o perturba profundamente. Ele se incomoda com aquilo, né? E ele não se conforma com aquela situação, tenta, né, na sua imagem mental se livrar daquela alternativa. Então, quando ele, né, vai voltando à sua história de vida, ele vai descobrindo que tudo aquilo que ele havia centralizado a sua vida ao longo daqueles 13 anos, né, na sua versão bem-sucedida, né, tudo aquilo que ele havia alcançado, tudo aquilo que ele havia conquistado com o seu mérito, com o seu desempenho, não era nada importante, não era nada precioso em si mesmo. Por aquilo que verdadeiramente era precioso, quando ele se deu conta da outra versão da sua vida, é que ele tinha, né, havia tido a coisa mais preciosa, que era um relacionamento de amor com alguém que de fato o amava. De alguma forma, o texto que nós temos em mãos está nos dando, Paulo está nos oferecendo a sua própria experiência, né, com um relacionamento de amor, né, pelo qual ele julgou, né, ou analisou a sua vida de perdas e ganhos. Não é um relacionamento de amor com uma mulher, mas é o seu relacionamento de amor com o Evangelho e com a pessoa de Cristo Jesus, o Salvador. Vamos nos lembrar, como sempre temos feito, que o apóstolo Paulo está preso em Roma, né, escrevendo aos Filipenses para agradecer a oferta que ele havia recebido por parte daqueles cristãos, né? E ao mesmo tempo Paulo também escreve para encorajá-los a tratar com algumas dificuldades que ele havia, né, recebido notícia que estavam se formando no seio daquela jovem igreja. Vimos aqui semana passada que Paulo receita, né, como remédio para aqueles problemas, enviar 2 pessoas, Timóteo e Epafrodito. E Paulo então, né, continua a sua carta, né, e agora ele passa para uma seção mais prática, né, da questão dos seus ensinamentos, e ele começa de forma muito segura, dizendo para aqueles crentes: olha, deixe-me concentrar a minha atenção naquilo que realmente importa. Paulo diz, ele diz assim: olha, sabe o que vocês precisam fazer? Se alegrarem no Senhor.
Alegrem-se no Senhor. Se regozijem em Cristo Senhor. E por que Paulo está dizendo isso, não é? Fazendo a reafirmação da alegria? Porque, de alguma forma, ele já consegue perceber no radar uma ameaça, né, à vida daqueles cristãos que não estava mais agora relacionada ao trato uns com os outros, mas uma ameaça que vem da parte de um grupo, né, que o Novo Testamento identifica como sendo os cristãos judaizantes. Quem eram esses? Né? Era um partido que surgiu dentro da igreja cristã, que por todos os lados que o apóstolo Paulo ia e pregava o evangelho, essas pessoas chegavam atrás de Paulo para tentar destruir o ministério de Paulo, anulando, né, o ensino que Paulo fazia a respeito da natureza graciosa do evangelho em Cristo Jesus. Paulo havia escrito uma carta aos Gálatas para combater esse tipo de pensamento. Pessoas que estavam dizendo, olha, não há suficiência em Cristo, não há suficiência em permanecer em Cristo, nós precisamos de alguma coisa além de Cristo. E Paulo então está, né, escrevendo para esses crentes aqui sobre o valor da alegria na sua experiência cristã, e desafiando aquela igreja a se alegrar, a regozijar-se no Senhor. E ele diz assim, olha, eu tenho que repetir isso para vocês, tenho que reenfatizar esse tema, por causa do lugar, ou por conta do lugar da alegria no nosso relacionamento de fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, a alegria fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada de fé, porque a alegria prevalece como alimento da alma. E Paulo está falando isso de si mesmo, em face de todas as adversidades que nós temos que enfrentar na vida. Paulo está preso, né, tem a sua missão interrompida, de alguma forma limitada. E ele sabe que a sua experiência, de alguma forma, é a experiência de todos os cristãos. Em meio às tribulações, em meio às ameaças, em meio a ataques, Paulo diz assim, olha, nós precisamos desse conforto que a alegria no Senhor traz, porque ela é reconfortante, ela é proteção. A alegria é a solução mais eficaz para superar as dificuldades nas nossas lutas, nas nossas adversidades. Paulo diz assim, essa alegria para nós é como uma parede de proteção, como um muro de segurança na vida, algo que alimenta a nossa alma e que sustenta o nosso coração. É algo permanente que nos capacita a superar as dificuldades. Mas Paulo tem por certo, irmãos, que a alegria cristã não é uma coisa tola, não é uma coisa ingênua. Em que sentido? Ele não está dizendo que o mandamento de nos alegrarmos, ele vem precedido por alguma afirmação no sentido de dizer assim, olha, como cristãos, nós negamos que haja algum problema na vida cristã. Não, olha, se cremos no Senhor, não é possível que haja dificuldades. Se nós cremos em Jesus, não há espaço para problemas na nossa vida. Não é isso que Paulo está dizendo. Nem tampouco ele está afirmando de forma ingênua que nós devemos menosprezar as dificuldades na nossa vida, diminuir os problemas que nós enfrentamos por conta da alegria. Não, ele está dizendo assim, olha, é verdade, há algo de adversidade, de dificuldade na nossa jornada, na nossa vivência. Mas ele diz assim, mas graças a Deus que de forma sobrenatural há uma infusão de alegria que nos capacita e capacita todo cristão a lutar contra as adversidades. E essa alegria,
ela é resultado da presença de Deus na vida do servo do Senhor. Por isso que ele conecta a alegria à sua experiência com o Senhor. Ele diz assim, olha, não é qualquer tipo de alegria, é alegrar-se no Senhor, como um mandamento, como um imperativo para a vida do povo de Deus. Mas nós nos perguntamos, como isso é possível, não é? Como é possível manter a alegria? Como é possível nos alegrarmos no Senhor continuamente, em meio às nossas adversidades, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, às ameaças? Paulo então passa, irmãos, a mostrar a esses crentes o caminho dessa manutenção de alegria. E a primeira coisa que ele nos diz, né, para que a alegria ela seja mantida, ela seja renovada na vida cristã, está aí também no verso 1 até o verso 3, quando ele fala sobre a necessidade de não desviarmos a nossa atenção de Cristo. Ele diz assim, olha, irmãos, alegrai-vos, a mim não me desgosta, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Mas em seguida, Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, que não confiamos na carne. Parece tão estranho, né? Que o apóstolo Paulo está falando sobre alegria, sobre a ordem de se alegrar no Senhor, de regozijar-se no Senhor, e imediatamente ele fala sobre doutrina, né? Sobre alguma coisa para ser ensinada aí de forma assim muito dura, porque parece que Paulo deixa aquele seu estado tranquilo, né? E ele é incisivo, ele diz assim, olha, cuidado, cuidado, cuidado. É aqui que nós já percebemos como é que a alegria ela pode ser mantida na vida cristã, né? Quando nós preservamos a verdade de Cristo, quando nós nos lembramos qual é a relação que nós temos com Cristo e com a sua aliança, porque Paulo está identificando esse grupo de judaizantes que, não sei, irmãos, não é dito que já tenham chegado em Filipos ou estão se aproximando de Filipos. Paulo sabe que em algum momento isso vai acontecer, porque esse tem sido o padrão de procedimento dessas pessoas. Mas ele os identifica por algumas informações, ele chama essas pessoas de cães, chama essas pessoas de maus obreiros, e ele chama essas pessoas de falsa circuncisão. Vamos entender o que é que Paulo está dizendo aqui, né, nesse seu cuidado com a doutrina que preserva a alegria cristã na vida do povo de Deus, né? Quando ele fala de cães, nós precisamos pensar que a imagem dos cães no contexto bíblico é muito diferente, né, dos cães que nós imaginamos hoje como animais de estimação. Os cães não eram animais de estimação no contexto bíblico. Eles eram animais que viviam, né, em bandos pela rua, né, se alimentando nos lixões, nos monturos. Eram animais extremamente traiçoeiros, né, que viviam lá rosnando, né, no entorno das pessoas. E Paulo diz assim, cuidado com esse tipo de pessoas, porque elas são pessoas que vêm morder os nossos calcanhares, do ponto de vista da graça de Deus. E aqui também, porque cães eram geralmente o termo que os judeus utilizavam para os gentios. Aqueles que não faziam parte da aliança de Abraão eram chamados pelos judeus de cães. E Paulo está dizendo assim, olha, esses que não sustentam a graça de Cristo Jesus é que são cães. Esses que ficam dizendo que nós precisamos agir de uma forma, de um determinado procedimento, de boas obras, são maus obreiros. Esses que têm exigido
né, do Evangelho, alguma coisa além de Cristo Jesus, são pessoas que na realidade são a falsa circuncisão. E o termo utilizado por Paulo aqui na língua grega é literalmente mutilação. Ele diz assim, são esses os contextos que envolvem a vida dessas pessoas. O seu caráter, a sua conduta, o seu credo, estão em todo o tempo dizendo que Cristo não é suficiente e que nós precisamos de alguma coisa a mais, né, para estarmos bem diante de Deus. E Paulo diz assim, não, de forma alguma, porque nós somos o povo da aliança. Verso de número 3, ele diz assim, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Senhor por meio do Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo, nós que não confiamos na carne. Paulo está descrevendo aqui a garantia que os cristãos têm de serem verdadeiramente o povo da aliança. Vamos pensar que a ideia da circuncisão aqui, né, é a marca pactual do povo de Deus do Antigo Testamento, a marca de um relacionamento especial de Deus com o seu povo. E Paulo está dizendo assim, olha, nós reivindicamos agora o privilégio de sermos esse povo especial de Deus, porque a circuncisão não é algo que acontece de forma externa, Paulo diz, né? Como os profetas do Antigo Testamento, de forma tão incisiva, diziam para as suas audiências, olha, vocês são incircuncisos de coração. É no coração que Deus trata, né? Que Deus exibe a marca, o selo da aliança no seu povo. Acabamos de cantar aqui uma música que fala sobre a marca da promessa, o selo. Isso não é algo que nós vemos de forma externa, irmãos. Não está na nossa testa, não está no nosso braço, não está de forma visível em nenhum lugar. Mas a Bíblia diz que isso acontece, né, por meio da aliança que Deus estabelece no coração do seu povo. Porque é aqui que nós o adoramos, por meio do Espírito Santo. É aqui que nós encontramos, né, a nossa glória. Paulo diz assim, olha, a alegria em Cristo Jesus, de apreciar com entusiasmo quem Cristo é e o que Ele faz, o que Ele tem feito. É assim que nós somos identificados como povo do Senhor. E Paulo diz assim, e nós não podemos nos esquecer disso, né? Não sermos tentados a colocar a nossa confiança na carne. E a ideia de carne aqui, né, resume o que a pessoa é separada da graça de Cristo. Alguém que não foi transformado pela obra redentora de Deus em Cristo Jesus. E, portanto, alguém que continua confiando em si mesmo, alguém que continua confiando no seu desempenho na vida diante de Deus, alguém que tenta desesperadamente encontrar um lugar de refúgio, um lugar de alegria, um lugar de satisfação para a sua vida. Paulo diz assim, não é possível que nós tenhamos essa postura, porque manter a alegria exige de nós que nós não nos desviemos de Cristo e da sua aliança. Segunda coisa que ele passa então a nos falar sobre a manutenção dessa alegria na nossa vida, está aí no verso de número 4 até o verso de número 7, quando ele fala de, né, não se desviar de Cristo. Paulo também nos fala sobre a necessidade de colocar a nossa confiança em Cristo e não em nós mesmos. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Paulo fala sobre a aliança, sobre a necessidade de nós nos enxergarmos à luz de Cristo, mas ele fala alguma coisa a mais, irmãos, sobre termos cuidado para não confiarmos em nós mesmos. Ele havia dito que a adoração é algo que é centralizado em Cristo, que é feito por meio do Espírito, e terminantemente algo que é contrário à confiança na carne. E o que é carne? Senão, essa a natureza humana que começa a confiar em si mesmo. E Paulo então vai dar uma ilustração, ele vai prestar o seu testemunho. E ele o faz, irmãos, agora nos apresentando esse testemunho numa forma de balancete da vida. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero apresentar para vocês um novo método de contabilidade. Ele vai olhar para trás, à luz daquilo que nós conhecemos em Atos capítulo 9, quando todo o seu sistema de valores quebrou. Quando tudo aquilo que Paulo havia acumulado como lucro durante todos os anos da sua vida se perdeu. E para espanto dele, ali no caminho de Damasco, Paulo foi apresentado a Cristo, a quem ele desprezava, a quem ele repudiava. E Cristo lhe é apresentado como um crédito completamente adequado, que cobriu todas as suas necessidades espirituais. Paulo diz assim, olha, eu sei do que eu estou falando. Se alguém acha que pode encontrar, ou que poderia encontrar vantagem, que poderia ser credenciado para estar diante de Deus, para viver uma vida boa, para viver uma vida reta, essa pessoa era eu. Mas tudo isso se mostrou para mim como uma completa bancarrota. E olha que ele tem autoridade para falar, porque ele apresenta aqui o seu currículo, de judeu sangue azul. Ele diz assim, olha, eu tinha vantagens naturais sobre todos os homens. E ele apresenta as suas vantagens. Ele diz assim, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Muitos judeus não conseguiam identificar as suas origens, eles sabiam apenas que eram descendentes de Abraão, mas Paulo diz assim, olha, há registros que verificam a minha condição, eu sou da tribo mais querida, de Israel, do filho preferido de Jacó, eu sou hebreu de hebreus. Essa é a minha história, essa é a minha vantagem natural. E se isso não fosse já suficiente, ele apresenta créditos extras. Ele diz assim, olha, quanto à lei, eu era fariseu. Nós costumeiramente aprendemos a olhar para os fariseus pelas leituras que nós fazemos do Evangelho de forma muito desditosa, porque Jesus os apresenta sempre como um referencial de hipocrisia, mas os fariseus eram a elite espiritual do Israel do Novo Testamento. As pessoas que se vangloriavam de seguir à risca. E vamos olhar, irmãos, lembrar que Paulo diz que quando ele era jovem, ele se avantajava a mais do que todas as outras pessoas. Ele havia estudado sobre os pés do mais famoso rabino do judaísmo, dos tempos antigos, Gamaliel. E Paulo era o seu aluno predileto. Ele diz assim, olha, quanto ao zelo que há na lei, eu era perseguidor da igreja. Eu matei muitas pessoas
no meu zelo por uma vida correta segundo a lei. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, eu tinha tudo para ter algum crédito diante de Deus, para ser aceitável diante de Deus, mas Paulo diz assim: mas tudo isso se tornou perda por causa de Cristo Jesus. Cristo, né, se tornou meu, e tudo isso, né, foi perdido, porque nada mais era que apenas expressões da carne. Aquilo que simboliza o auge do seu desenvolvimento moral e religioso, Paulo diz, no final das contas, não me tornava alguém aceitável diante de Deus. Não é assim. Muitas vezes nós achamos que, por termos determinadas vantagens naturais, né, por termos acrescido algumas coisas de forma pessoal na nossa vida, de certa forma, esses nossos créditos podem e devem nos tornar pessoas aceitáveis diante de Deus, pessoas que podem ser recomendadas diante de Deus. E Paulo diz assim: absolutamente, absolutamente. Só existe algo que nos torna aceitáveis diante de Deus, é a nossa fé em Cristo Jesus. E Paulo está definindo aqui para nós o que é fé, irmãos. Eu me lembro que o missionário presbiteriano escocês John Peyton, né, já contei para vocês aqui um dia uma história dele, mas quando ele estava lá nas Ilhas Novas Hébridas, né, lá no Pacífico Sul, traduzindo a Bíblia para, né, canibais que moravam ali naquelas ilhas, ele estava tendo muita dificuldade para encontrar uma palavra que pudesse traduzir na língua daquele povo o que é que significava fé. E ele conta que um dia, enquanto ele estava lá nos seus estudos, ele foi interrompido por alguém que bateu na porta e disse assim: olha, missionário, eu estou em grande apuro e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que, por favor, o senhor venha e me apoie. E ele então, né, na língua que aquele homem estava usando para falar com ele, descobriu, falou assim: essa é a palavra, né, que traduz o que é fé. Fé é você estar firmemente apoiado em Cristo, não no que você pode produzir, mas quando você descansa o peso das suas necessidades sobre Cristo, quando Ele vem e quando Ele te apoia. Paulo diz que ele chegou ao fim da sua luta para ser aceito diante de Deus, simplesmente quando ele creu em Cristo, quando ele depositou o peso das suas necessidades espirituais em Cristo Jesus, né? E aquilo se tornou para ele uma alegria tão grande, que se você olhar aí nos versos, no verso 7, Paulo diz assim, que aquilo que antes ele considerava como lucro, se tornou para ele perda, perto daquilo que ele encontrou em Cristo Jesus. A alegria sempre permanece no coração, a alegria sempre permanece na vida do povo de Deus, enquanto nós confiamos, enquanto nós apoiamos o peso das nossas necessidades espirituais sobre Cristo Jesus. É não desviar os nossos olhos dele, é não desviar a nossa fé dele, é continuar depositando o nosso apoio sobre ele. E por fim, em terceiro e último lugar, Paulo diz que a alegria na vida cristã, ela se mantém quando Cristo torna-se o desejo supremo do nosso coração. Olha aí os versos de número 8 a 11. Paulo diz assim: sim,
Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Percebam que há uma transição do verso 7 ao verso 8. Paulo deixa o seu passado para trás, quando ele diz assim: olha, considerei tudo como perda por causa de Cristo no passado. No verso 8 ele fala do seu testemunho atualizado. Ele diz assim: olha, ainda continuo considerando todas as coisas perda por causa da experiência de encontrar a Cristo Jesus. Paulo está falando, irmãos, de um progresso, né? Entre o verso 7 e o verso 8, né? Ele está nos dizendo que a alegria no Senhor é alguma coisa que acompanha o progresso da fé em Cristo. E ele observa alguns aspectos desse seu progresso, porque ele diz assim: olha, veio crescimento no conhecimento de Cristo. Quanto mais eu o conheço, mais eu me identifico com Ele, mais Ele se torna a minha glória. E pasmem vocês, Paulo diz assim: há também progresso, porque houve o aumento do sofrimento. Em que sentido esse sofrimento de identificação com a morte de Cristo produz alegria? Paulo diz assim: quando por causa de Cristo eu sou forçado a descartar algumas coisas por amor a Cristo, a desistir de algumas coisas por amor a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós algo que ingenuamente nós achamos que é possível na nossa vida. Você já viu como a gente tem aquela ilusão de que é possível fazer uma dieta comendo tudo que a gente gosta? A gente alimenta essa ideia no nosso coração. Você fala assim: olha, não, eu vou continuar saudável sem desistir de nada, né? Comendo tudo que eu gosto. Não é possível. Paulo diz assim: há crescimento no conhecimento de Cristo. Quanto mais eu o conheço, mais a minha glória está nele. Mas há progresso também porque eu sofro mais. Porque por conta de Cristo eu sou forçado a desistir de coisas que não valem mais nada por amor a Cristo. Ele atualiza o seu testemunho dizendo: eu ainda continuo considerando tudo como refúgio. E o termo que ele usa aqui, irmãos, refúgio, literalmente significa excremento, né? Estrume, por causa de Cristo, ganhar a Cristo. Longe de se arrepender das coisas que se foram, longe de querer que essas coisas voltem, Paulo diz assim: eu não desejo mais recuperar essas coisas, porque Cristo me completa, Cristo me satisfaz. Há uma alegria, né, de conhecer a Ele, de ser encontrado nele. Paulo retrata Jesus como uma riqueza toda suficiente, né? E ele diz assim: Jesus agora é o endereço da minha vida. Eu só desejo ser achado em Cristo. Jovem, na casa dos 30 anos, foi diagnosticado com um sério problema, né, de leucemia.
E ele então foi ao seu médico, né, para saber quais eram os procedimentos que deveriam ser tomados. E o médico, na tentativa de, né, ilustrar o que aquele jovem precisava saber sobre a necessidade que ele tinha, que era de um transplante de medula ósseo, disse assim: olha, há uma grande incerteza, né, de sucesso nesse procedimento, porque envolve a substituição de um sistema imunológico de um paciente por outro. Pode ser que o seu corpo rejeite a medula. E ele diz assim: olha, imagine, né, que esse procedimento é como se você tivesse, né, outra pessoa sendo canalizada para você, para que você ganhe vida, para que seu corpo, a sua vida, seu corpo responda a fim de que você ganhe uma nova vida. Eu fico pensando, não é isso que significa ter Cristo Jesus como o endereço permanente da nossa vida? Ele veio para a nossa vida de tal forma, Paulo diz, que quem quer que olhe para mim, quem quer que me veja, só pode me ver agora como alguém que está em Cristo Jesus, alguém abençoado por estar em Cristo Jesus, porque Ele é definitivamente o tesouro mais importante que eu tenho na minha vida. Ele me deu justiça. Paulo diz assim: aquilo que antes eu buscava desesperadamente, confiando em mim mesmo, eu alcancei diante de Cristo. Eu sou uma pessoa correta diante de Deus agora, por causa de Cristo Jesus. Eu não posso desistir de Cristo Jesus. Ele precisa continuar sendo o valor supremo da minha vida. No cerne da mensagem, né, do homem de família, do filme lá dos anos 2000, há uma verdade, né, que precisa sempre ser lembrada por nós. Nós estamos constantemente sendo desafiados a fazer uma contabilidade na nossa vida, né? O que é que realmente importa? O que é realmente ganho e o que é perda? Porque às vezes nós olhamos para determinadas coisas na nossa vida e computamos como ganho, mas na realidade essas coisas são perda. Elas não trazem sentido e significado, né, completo, alegria para a nossa vida. Em contrapartida, há coisas que nós julgamos como perdas, mas que na realidade se tornam o grande tesouro, né, da nossa vida. Paulo diz que Cristo funciona assim para a vida do seu povo. É estar em relacionamento com Ele que põe diante de nós ordem no balancete da nossa vida. O que precisa ser deixado de lado e o que precisa ser priorizado por conta de Cristo Jesus. Eu quero terminar a minha palavra com vocês nessa noite, lembrando a frase, né, de um missionário americano aqui no Equador, que foi morto, né, como mártir do Evangelho, Jim Elliot. Ele disse assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. Paulo diz assim: um dia no meu caminho, aquilo que eu segurava
foi embora da minha vida. Mas eu ganhei algo que não posso perder definitivamente. E é desse algo que eu extraio a minha alegria e que todo cristão extrai a sua alegria. Alegria não é algo circunstancial, não é algo que nós colocamos o nosso coração e dizemos assim, olha, se tivermos determinadas coisas, nós estaremos bem, contentes. Não, Paulo diz assim, alegria é resultado de um relacionamento com Cristo. Somente com Ele a nossa vida estará bem, a nossa vida experimentará, né, aquilo que é verdadeiramente o que faz toda a diferença na nossa existência, que é permanecer diante de Deus. Como é que está a balança da tua vida? Qual é a contabilidade que você faz da sua existência entre perdas e ganhos? O que é ganho, o que é perda? Quando nós comparamos com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos dê a graça de que o seu Evangelho estabeleça para nós sempre, né, os critérios que nós precisamos para avaliar o que realmente importa para a nossa existência.